Cena 1. O celeiro em chamas. O vento uivava como se tentasse arrancar a própria terra do horizonte. A neve batia em cortinas brancas contra as vigas, cobriu os trilhos e fez do rancho um ponto isolado no mapa. No meio da tempestade, o celeiro era um clarão de laranja, um corpo de fogo engolindo madeira velha e feno. A lamparina tombara, uma sombra viva havia ganho asas. Dentro, entre retalhos de luz e fumaça, havia um rosto. Delilah Barrett, os olhos brilhando de pavor e determinação, mãos agarradas a uma corda congelada que a guiava na escuridão. A sujidade do pó e da fuligem riscava sua pele, e seu fôlego saía em nuvens que se perdiam no calor sufocante. O som era uma mistura de estalos de madeira, o ranger de vigas que cediam e um rumor distante. O vento que não desistia. Ela precisava sair dali. Sabia isso com uma clareza que doía, mas a nevasca ao redor transformara cada passo em segredo. Cada vez que tentava se orientar, o mundo virava um borrão branco. E havia o medo maior. Os animais, amontoados sob o teto queimada. Animais que ela havia aprendido a conhecer por nomes e hábitos. Eles estavam lá porque ela os colocara lá para sobreviver ao inverno, e por isso ela não conseguia apenas sair. Uma porta bateu lá fora, um som que poderia ser apenas o vento ou algo pior. Do lado de fora, além do fogo, além do silêncio cortado por estalos, havia alguém que não podia ser outra pessoa. Uma sombra aproximava-se contra a neve, um vulto que talhava a tempestade com passos que pareciam desafiar o próprio vendaval. Isaac Adler vinha com a capa erguidas, a barba cheia de cristais de gelo, o rosto branco e empenhado de quem lutava contra o frio para atravessar o mundo. Havia nele uma pressa controlada, um puxo de fôlego que mostrava que a razão para avançar era mais forte que a prudência. Como ela havia ido parar ali? Quem seria capaz de atravessar aquela tempestade? E por que o rancho, naquele inverno, estava prestes a se tornar cinzas? Cena 2. Chegada a Bitter Creek. A história começou alguns meses antes, quando Delilah desceu da carruagem que a trouxera de Boston até a estação de trenó em Bitter Creek. Era 1879, e ela ainda cheirava a fumaça de carvão das caldeiras e a perfume de chá das salas de chá da costa leste. Mas ao mesmo tempo trazia algo novo, a decisão de honrar a memória do tio Joseph Barrett e de tentar, contra o que dissesse o mundo, fazer daquela terra sua vida. O rancho que herdara não era enorme, mas tinha terra de sobra, campos ásperos e uma casa que se inclinava ao vento, uma fileira de álamos que tremulavam como sentinelas e um celeiro de 2 águas com vigas que lembravam histórias. Havia trabalho demais para a pouca experiência de uma moça da cidade. Havia ainda, pensou ela, uma oportunidade de inventar a própria coragem. Cena 3. O encontro com Isaac. Cena do Pump. No começo, as mãos de Delilah tremiam com cordas e ferramentas. Havia truques que uma cidade não ensina, como checar o pump do poço, como o gelo arrebenta uma junta de ferro, como acertar o ponto de um atranco para que a roda não patine. Na manhã do segundo inverno frio, enquanto tentava consertar o pump com um manual dobrado e muita teimosia, um cavalo relinchou de um pasto vizinho. A tábua no quintal, que servia de bancada, cedeu. A chave de ferro escorregou das mãos e uma chuva de serragem saiu como se a madeira risse de riso. Foi Isaac que apareceu primeiro por trás do curral, com as mãos grandes e a calma de quem entende sujeira e lata velha. Ele não disse o que achava, não era de dizer. Apenas pegou a chave, examinou as roscas e mostrou a Delilah onde a junta precisava de óleo. Não foi um condescendente que veio a ensinar. Foi alguém que aceitava que trabalho é coisa séria e que a prática vale mais do que a teoria. Já fez isso antes? Perguntou baixo, sem pressa. Nunca tão na lama. Ela riu, e havia honestidade nessa risada. Mas aprendo. Essa ajuda franca foi a primeira linha de confiança que eles traçaram. Isaac era vizinho, rancher de terras vizinhas, homem de poucas palavras, um rosto que o vento da região esculpiu em silêncio. Tinha mãos calejadas, olhar que media as pessoas como se avaliasse ferramentas, e um modo de agir que insistia em tornar tarefas difíceis mais simples. Com o tempo, aquela intervenção no pump virou a primeira de muitas.
Isaac trazia pequenos concertos quando sabia que Delilah não sairia para buscar ajuda. Entregava, sem teatralidade, um prato quente quando a neve aprendia. Aparecia para uma troca de ferramentas e ficava quando o chá estava pronto, sentado na beira do batente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cena 4. Integração na comunidade, apresentação de Margaret Preston e fofocas. A pequena cidade ao redor do rancho vivia do que seus habitantes conseguiam arrancar da terra. Havia tradições que pesavam, e a hospitalidade tinha medidas próprias. Quem vinha do leste era curioso, e quem vinha com uma herança despertava sussurros. Margaret Preston, mulher grande e de voz firme, foi a primeira a estender a mão para Delilah com uma clareza maternal. Margaret comandava o cozinhar comunitário, organizava leitos para partos, sabia de receitas de conservas e de como convencer uma mulher a aceitar ajuda. Não se deixe enganar pelos murmúrios, Margaret disse na primeira tarde em que a convidou para o jantar. Esse lugar é áspero, mas é justo, e se você trabalhar, nós trabalhamos com você. Havia sim um murmúrio. Algumas mulheres cochichavam sobre a moça daquele rancho. De onde veio? Quanto tempo ficará? Se o dinheiro não vai afundar tudo. Homens na taverna comentavam se não era melhor comprar a propriedade e juntar tudo a uma grande mancha de gado. Essas vozes formavam o ar que rodeava Delilah, e por vezes ela sentia o peso de olhares calculadores. Ela, porém, entregava-se ao trabalho. A ocupação a salvava de pensar demais. O campo exige mãos e atenção, e quando se trabalha, a mente segue a ordem das ações. Cena 5. Victor Thornton aparece, primeiro embate. Victor Thornton era o tipo de homem que olhava territórios como se fossem contas a ajustar. Dono de lotes grandes na região, conversava com comerciantes, arregimentava apoiadores e tinha dinheiro suficiente para fazer amigos e comover resistências. Quando soube da herança de Delilah, apareceu com um sorriso de quem oferece pontes, seguido de um papel que se dobrava em notas e promessas. Queria comprar. Não tem por que manter algo que só traz dor, ele falou uma vez, em um tom que buscava ser conciliador. Venda por um preço justo, Delilah. Você pode voltar à cidade, onde a vida é fácil e o bom gosto reina. Delilah ouviu sem perder a compostura. Não era apenas teimosia. Havia memórias do tio Joseph enterradas naquele pedaço de terra. Havia a sensação de ser capaz de manter um lar. Ela respondeu que o terreno não estava à venda, que pretendia honrar o legado. Thornton, com um sorriso quase predatório, recuou com promessas de outra tentativa. A resistência trouxe consequências sutis. Pequenos atrasos nas entregas de forragem, sugestões murmuradas a alguns vizinhos sulcados pela necessidade, um fornecedor que de repente preferiu negociar com um homem maior. Nada explícito, mas sinais de que Thornton não desistiria fácil. Cena 6. Primeiros laços entre Delilah e Isaac. Jantar do coelho, confidências. As estações foram dando forma ao vínculo entre eles. Em uma tarde chuvosa de outono, Isaac trouxe, sem anunciar, um saco com coelhos que havia caçado. Prepararam um jantar simples, um ragu em que cada pedaço era tratado com respeito, como se os ingredientes tivessem histórias próprias. Sentaram-se à mesa da cozinha de Delilah, a lamparina lançando um círculo quente sobre as mãos. Minha mãe fazia assim, disse Isaac, começando uma brecha de passado. Cozinhava com cebolas e tomilho seco. Eu aprendi a não desperdiçar. Delilah sorriu. Havia nele, nessa confissão curta, uma intenção de partilhar o que se podia falar. Ela, por sua vez, falou do tio Joseph, de cartas e mapas dobrados, de como a casa da cidade parecia uma memória que não se encaixava. Não eram confissões românticas, eram trocas públicas de lembranças, coisas que alinham confianças. Com o tempo, pequenos gestos marcaram o afeto. Isaac deixando lenha empilhada perto da porta. Delilah cobrindo com um pano o selim do cavalo dele quando a chuva prometia lama. Ambos caminhando pelas cercas para ver se os arames resistiam. Havia flerte? Sim, mas contido. Seu romance crescia no ritmo das tarefas. Talvez um olhar demorado, talvez uma mão que segurava uma lata de querosene quando a outra já não alcançava. Cena 7. Preparativos para o inverno e o reforço do celeiro.
Quando o frio começou a morder mais fundo, a cidade inteira se mobilizou para os preparativos do inverno. As colaborações tinham ritmo de orquestra. Homens erguiam vigas, mulheres costuravam lonas e Margaret organizava as provisões com precisão. O celeiro, peça central da sobrevivência, foi prioridade. O telhado ganhava novas ripas, as portas foram reforçadas com ferrolhos, a ração foi contabilizada e distribuída em sacos numerados. Delilah assumiu papéis práticos. Sua experiência com administração vinha a calhar. Ela mediu, ordenou, arrumou estoques com mão firme. Não era apenas sentimentalismo que aprendia àquele lugar. Era a necessidade de ser competente. Ela sabia que a organização poderia decidir quem sobreviveria ao inverno. Numa manhã, Isaac apareceu com vigas frescas e convidou os vizinhos para um mutirão. Trabalhavam lado a lado. Delilah subia no escoramento com uma confiança que surpreendia alguns. A cena do reforço do celeiro transformou-se em um rito. Havia risos suados, mãos cortadas, conselho de carpinteiro e troca de histórias sob o teto quase pronto. A comunidade demonstrava sua fibra de apoiar uma moradora. O celeiro não era apenas dela, era de todos. Cena 8. Sementes de tensão, ofertas, murmúrios e uma corda que se destaca. Enquanto as vigas se ajeitavam e os sacos de feno iam tomando posição, a política do lugar seguia sua própria trilha. Thornton continuava com propostas, e sussurros circulavam. Delilah recebia cartas anônimas com conselhos de vender antes que seja tarde, como se um bilhete pudesse decidir por ela. Ela os rasgava um a um e os jogava ao fogo da lareira, aquele mesmo fogo que agora queimava também em outras formas. Disputas econômicas, invejas, dúvidas. Havia detalhes que passaram a significar presságios. Uma corda de orientação, aquela que pendiam para guiar no breu, ficara mal presa durante a correria para guardar o último feno. Alguém notou que o laço da corda parecia frouxo, nada que um nó bem feito não resolvesse, mas naquela paisagem, um pequeno descuido podia ser a diferença entre ordem e confusão. Delilah reparou nisso enquanto prendia uma lona. A corda era prática e simbólica, era o fio que ligava homens e animais à realidade de sobreviver. Guardou mentalmente a imagem de uma corda que deveria estar firme. Cena 9. Intimidade e decisões. Visita durante uma noite leve de neve. Numa noite em que a neve caía calma, diferente do uivo que viria depois, Isaac bateu de leve na porta e trouxe consigo um saco de sementes e um sorriso contido. Sentaram-se à mesa, dividiram um pedaço de pão e, pela primeira vez, falou-se de futuro concreto. Delilah descreveu planos para uma hora de plantar um pequeno pomar, de colunas de treliça para uvas. Isaac, que raramente proferia previsões longas, falou de um cercado que gostaria de construir para manter a terra mais inteira. Não é só uma questão de ter lugar, disse ele com a voz quase rouca do frio. É saber quem você quer ao redor. As palavras pairaram com o vapor do chá. Não foi uma promessa formal nem um pedido, foi uma construção em comum. Eles começavam a entender que a vida ali poderia ser dividida e que dividir poderia significar menos solidão. Cena 10. O aviso do médico e o mercado em tensão. A chegada da neve trouxe também dificuldades logísticas. O médico local, Dr. Preston, avisou que creio haveria atrasos nas entregas de sal e remédios. A cidade precisaria racionar analgésicos e um suplemento vital. Nos mercados, Petersons e outros negociantes discutiam como equilibrar estoques. Thornton sondava rotas alternativas. Tudo isso criava um pano de fundo onde a luta por recursos se confundia com a luta por terras. Delilah passou a entender o quanto sua propriedade estava integrada a demais vetores. Se ela caísse numa tempestade econômica, seria mais difícil resistir. Mas também compreendeu que havia ajuda suficiente, porque a cidade, apesar de recatada e às vezes fria, possuía redes. A cooperação vinha com regras. Quem trabalhasse com os outros teria retorno e Delilah foi ganhando crédito com a prática. Cena 11. Pequenos confrontos e demonstrações de caráter. Numa tarde, uma partida de bois arrastou-se por uma rua escorregadia. Alguém precisava de ajuda. Thornton, que passava por ali com um coche bem polido, fez gestos calculados para um grupo de fazendeiros. Ele ofereceu tração e dinheiro pelo transporte. Alguns aceitaram, outros recusaram com queixa. Não se tratava de um embate formal.
mas a cena deixou exposta a natureza de Thornton. Era um homem que tentava ganhar corações com conveniência. Isaac, porém, preferiu trabalhar com as mãos e chamar vizinhos. Não fez discurso, mas arranjou cordas, compartilhou arreios e puxou com quem estava ao lado. O contraste era simples e claro. Thornton dava soluções que brilhavam. Isaac oferecia o calor de quem se sujasse e ficasse. Cena 12. Preparativos finais e presságio. À medida que as semanas passavam, o rancho foi sendo entrincheirado contra o frio. As janelas receberam plásticos esticados, as portas ganharam calafetos improvisados, as vasilhas de sal e os remédios foram guardados em lugares fáceis de alcançar. As crianças da vizinhança, quando havia, corriam entre os montes de neve, enquanto os adultos trabalhavam em silêncio. Na noite em que a tempestade começou a se anunciar de verdade, o céu teve uma cor que ninguém sabia nomear. Um verde acinzentado que parecia anunciar que o firmamento inteiro estava prestes a se mover. Houveram preparações finais. A última pilha de feno foi trazida para dentro do celeiro. Lanternas foram testadas. Óleo verificado na lamparina principal. Delilah, já acostumada com tarefas, acomodou os animais, checou as portas e, por hábito, passou a mão na corda guia que havia notado frouxa semanas antes. Ajustou o nó, segurou a corda com firmeza, como quem segura uma esperança. Cena 13. O acender da lamparina. Quando a noite caiu e o vento finalmente atacou, a casa se isolou num cochicho de madeira contra gelo. Delilah subiu ao celeiro para checar uma última vez os animais. A lamparina no celeiro tinha sido colocada em um gancho antigo, mas a haste rangia sob o peso de anos. Ela estava acostumada ao cheiro do querosene misturado à palha. Era um odor que remetia ao trabalho e à necessidade. Cantou baixinho uma canção que trouxera de Boston, mais para si do que para qualquer um, e organizou a mão que alimentava os animais. Fora, a tempestade aumentava. O vento fazia os troncos gemerem. Do lado de fora, alguém fechou uma porta com pressa. Delilah ouviu um ruído mais agudo. A corda que ela havia ajustado rangendo sob o vento. Por um momento, tudo pareceu acontecer com uma calma falsa. O canto, a distribuição do feno, o olfato aguçado para detectar qualquer cheiro diferente do querosene. Então, quase sem aviso, um sopro mais forte atravessou a porta entreaberta. A lamparina balançou no gancho. Uma faísca, um estalo seco, como de lenha beijando lenha. O que era trabalho virou alerta. O calor da lamparina encontrou o feno próximo demais, em uma sombra que ninguém tinha previsto. A fumaça nasceu leve, como um suspiro. Delilah, com sua experiência, percebeu antes de tudo. Sabia que quando a fumaça sobe, era preciso agir rapidamente. Ela tentou apagar. Mexeu a lamparina, buscou um pano, tudo num movimento que treinara na cabeça desde que decidira viver ali. Pegou o balde mais perto para sufocar as brasas. Mas por trás da tentativa, havia coisas que impediram um sucesso simples. Vento que agora soprava com forças diferentes. Uma viga solta que batia com um som que confundia a percepção, a corda guia que se enroscara nos cascos de um animal assustado. Em poucos instantes, a fumaça virou grossa. A luz da lamparina não era mais um brilho pacífico, transformou-se em foco de fogo e o celeiro começou a lutar contra si mesmo. Cena 14. O alarme na noite. Lá fora, a tempestade fez-se sentir com ferocidade. O som dos estalos e da madeira se uniu ao rugir do vento. No fim da rua, a chaminé de Margaret projetou uma linha de luz, e alguém bateu portas para avisar. Na casa de Delilah, tudo tornou-se movimento. Ela chamava os nomes dos animais em voz firme, batia com as mãos para orientar, puxou uma corda para abrir uma das portas laterais. O frio mordia, mas o verdadeiro ardor vinha da urgência de tirar vivos o que podia ser salvo. A fumaça cegava e o calor trouxe consigo um sentimento de culpa, por não ter previsto, por ter falhado na organização, por ter deixado o feno tão perto. Do outro lado da nevasca havia quem ouvisse. Isaac, que estivera na casa resolvendo uma solda nos arreios, sentiu o cheiro antes de ver as chamas. O cheiro vinha cortado pelo vento, mas era inconfundível, queimado, metálico, cheio de uma pressa que não se negocia. Ele olhou para a trilha de fumaça que se estendia para o céu prateado e, por um segundo, o rosto endureceu. Não pensou nas pernas que teriam de resistir, nem no frio que partira suas roupas. Pensou em quem poderia estar ali dentro. Pensou em Delilah.
Ele correu, a tempestade tentou arrancá-lo, os flocos chicoteavam-lhe os olhos, a neve se agarrava como punhos aos casacos, mas Isaac caminhou contra o vento como se cada passo fosse um martelo batendo um prego. A distância do celeiro foi uma sequência de pequenos desafiadores, uma cerca que cedeu sob a pressão, um monte de feno que tombou, a visão da lamparina que agora jorrava labaredas pela porta, e nele estava a certeza dolorosa, alguém lá dentro, talvez Delilah. A história, que nascera entre mesas de chá e trabalhadores do pump, se precipitava para um momento que ninguém podia deter racionalmente. Coragem, técnica e circunstância se aproximavam numa mesma linha. O ar fez-se mais espesso quando Isaac chegou perto. À distância, viu a porta semiaberta, o brilho de chamas que mudava a neve em ouro derretido, e sentiu o medo real que não se admite. Ainda faltava tanto. Quem ajudaria na presença de Thornton? O que aconteceria com os animais? Como se reconstituiria uma vida erguida à mão se a madeira do celeiro virasse cinzas? No entanto, no começo daquela noite de terror, havia uma certeza: ele não hesitaria. E enquanto a tempestade cuspiu neve contra o mundo inteiro, Isaac puxou a corda da portinhola e lançou-se à escuridão fumacenta. Foi naquele momento, com a porta do celeiro aberta e o fogo já ganhando fome, que a narrativa aguardava a decisão que mudaria tudo. Mas a história ainda não contaria o final. Havia passos cravados na neve, havia a batida de um coração que não poderia se calar. O que viria depois dependia da linha que se escolhera atravessar. Cena 15. A entrada no inferno. A porta do celeiro feriu o ar com um assobio quando Isaac a abriu. O calor atingiu-o como um bloqueio de verão dentro do inverno. A fumaça era uma parede que arranhava os olhos e o nariz. Ele não pensou em nada além de atravessar aquele espesso manto e achar quem lá estivesse. As botas afundaram numa mistura de neve pisada e fuligem. Cada passo era uma vitória arrancada. Viu primeiro a silhueta de Delilah entre sombras que tremeluziam. A corda que ela segurava tremia numa mão fina, e o movimento do corpo dizia que ela tentava se orientar pelo tato, como quem conhece a casa no escuro. Isaac notou o feno derrubado no chão, o balde virado, e ouviu um som que não era apenas o crepitar. Um baque de patas, um mugido sufocado que vinha do fundo, onde os animais se encolhiam. Sentiu no estômago o peso de cada nome que ela havia repetido, cada noite em que a tratara como se fosse parte da família. Delilah! Ele gritou, a voz rouca do esforço e do pó. A resposta foi um gorgolejo fraco, quase abafado. Ela tentou virar a cabeça, mas a fumaça fazia com que cada braçada de ar fosse um problema. Ele avançou. O calor lhe arrepiou a nuca. Por instantes, a visão se fechou em pontos vermelhos. Isaac não era um homem que costumava demonstrar medo. Porém, naquele lugar, havia um medo que se traduzia em urgência pura. Encontrou-a, agarrada a uma viga, a mão esquerda queimada em um recorte superficial que fazia a pele brilhar. Ele a segurou com força. "Segura minha mão", ordenou, simples e direto. Colocou a corda que trouxera ao redor das costas dela, passando pelo ombro, formando um laço improvisado como uma alça humana. Delilah engoliu o ar como quem tenta guardar uma sentença. Os olhos dela, quando o viu, foram uma mistura de alívio e água, reconhecimento de quem havia cruzado a tempestade. "Tenho você", disse ele, e a voz continha algo que não era só promessa, era prática, era músculo aprendido no trabalho com animais e pessoas. A saída foi um trecho de pequenas batalhas. A fumaça escondia a porta. A lama que entrara pelo vão ameaçava escorregar-nos. A corda quebrou sob um nó, ajudado por mãos rápidas. O primeiro passo para fora foi um pó de cinza que os cobriu. A neve, onde caíram, transformou-se num leito que parecia mais frio do que nunca. Isaac renunciou ao casaco que já estava encharcado de fuligem e colocou-o sobre os ombros dela, levando-a como quem carrega um pacotinho grave de responsabilidade. No caminho de volta à casa, enquanto Margaret e outros vizinhos se aglomeravam como um corpo que não sabia o que dizer, Isaac manteve Delilah junto ao peito. Ela tossia, com a voz cortada, e os olhos vagavam como se quisessem guardar cada detalhe. O barro, o brilho do lampião, o rosto de quem chegara. Seus punhos ainda sujos seguravam a gola do casaco dele com uma força que dizia mais do que palavras. Foi ali, na entrada da casa, que alguém trouxe água morna e um cobertor.
Dr. Preston apareceu como uma maré com seu kit, mãos rápidas que remexiam, olhares que avaliavam queimaduras e cânulas de respiração improvisadas. Não havia heroísmo teatral. Havia trabalho, respiração a ser regulada, umedecer os olhos, limpar a fuligem. Isaac recuou um pouco para deixar que outros ajudassem. Quando Delilah abriu os olhos mais clara, sorriu com uma fraqueza que cortava. Você veio, murmurou. Não ia deixar você sozinha, respondeu ele. Não precisava definir mais. A frase era simples e suficiente. Se essa história está prendendo você, fica comigo até o final. Vale a pena ver como uma devastação pode construir algo mais forte. Cena 16. O crepitar das consequências. As perdas foram medidas em silêncio e em números. A estrutura do celeiro estava comprometida. As vigas parcialmente carbonizadas, o telhado com buracos que deixavam cair neve. Os animais que puderam ser salvos cambalearam para fora, atordoados, com olhos escuros e o pelo arrepiado. Havia quem limpasse, quem cobrisse, quem lamentasse com as mãos calejadas. Ninguém cantou. A dor ali era contida, como pasta que se alisa com a palha de uma vassoura. Delilah passava as horas entre a casa e o lugar do incêndio. Não deixou de olhar, não só pela culpa, mas pela necessidade de entender o que o desastre significava. Margaret ficou a seu lado com xícaras de chá e um jeito prático, puxando-lhe a mão para que comesse. Dr. Preston explicou sem sensacionalismos: queimaduras superficiais, inalação de fumaça leve, risco de pneumonia controlado com repouso e cuidado. Ele prescreveu compressas e um repouso que Delilah resistiu a ordenar. A cabeça dela trabalhava em cenários, onde guardar a pouca ração, como recomeçar a estocagem que pedir aos vizinhos. Thornton apareceu no dia seguinte, com a preocupação de um homem que calcula oportunidades. Trouxe condolências medidas e uma oferta que soou como um assalto gentil. Dinheiro para compensar a perda, um valor que lhe permitiria repensar a vida. O brilho nos olhos dele não combinava com o resto da cena. Delilah ouviu e agradeceu com frieza, recusando a oferta naquele primeiro momento. Não foi teimosia vazia, era a defesa de algo que ela começava a entender como própria. Não quero o seu dinheiro, disse ela, com a firmeza de quem defende mais do que um bem material. Quero fazer isto sobreviver. Thornton fez uma pausa, como quem avalia se uma pessoa está doente o suficiente para ser convencida depois. Naquele instante, a comunidade devolveu a linha do tempo para o que era importante. Mãos que se levantavam, homens que traziam serrotes, mulheres que desfaziam e refeitas rancorosas malas. A solidariedade compôs um plano. Cena 17. As noites de conversas curtas. As primeiras noites após o incêndio foram costuradas por conversas que não precisavam de flores no tom. Delilah, sentada junto ao fogão, enquanto a chaminé exalava pequena fumaça, e Isaac ao lado, trocaram relatos. Nome dos cavalos que haviam se salvo, o que se foi, o que havia sido perdido. Em vão, Delilah tentava medir a responsabilidade que tinha. Isaac cortou isso com a precisão de quem era prático. Não foi culpa sua, falou ele numa dessas noites e falou devagar. As coisas estalam. Você fez o que pôde. Ela aceitou a frase com um suspiro que misturava alívio e vergonha. Havia uma necessidade em Delilah de pagar a dívida do que senti como falha. Trabalhou ao lado de Margaret, moças e rapazes, recolhendo pregos que sobraram, limpando restos de madeira boa. Não ficava à margem, punha-se a trabalhar com mãos firmes. Em cada martelada que dava na madeira nova, havia um reconhecimento silencioso de que reconstruir era também ampliar. No silêncio das noites, quando a casa se acomodava ao frio, Delilah frequentemente via-se olhando para Isaac. Ele tinha uma maneira de estar presente que era mais eficaz que qualquer promessa. Arrumar as ferramentas, pregar a tábua, trazer um cobertor extra para ela. A relação entre os dois já não era apenas prática, era emocionalmente carregada de pequenas gentilezas. Um afeto que não precisava de grandes declarações, mas que crescia na repetição de atos. Cena 18. A sombra longa de Victor Thornton. Enquanto isso, a figura de Thornton não desapareceu. A sua estratégia mudou. Quando não podia comprar com oferta direta, tentou corroer por dentro. Um fornecedor, que antes era neutro, passou a atrasar entregas. Pequenos favores que ele oferecia em troca de informações começaram a circular.
Alguém espalhava que Delilah poderia não aguentar o inverno e que vender era a solução sábia. Para muitos, a ideia era pragmática. Para outros, uma traição. O ponto de ruptura veio numa manhã em que Margaret e Isaac descobriram que algumas madeiras de melhor qualidade, encomendadas por Delilah para a reconstrução, tinham sido desviadas. Não era só negligência, alguém havia redirecionado o transporte. Hobbs, o carroceiro, contou com voz baixa que ouvira conversas entre homens que, em troca de algum pagamento, ofereciam seus serviços ao melhor ofertante. A sombra de Thornton crescia como um véu. A comunidade, no entanto, reagiu diferente do que Thornton esperava. Em vez de cederem, os vizinhos começaram a organizar uma rede de segurança. Quem tivesse ferramentas e tempo, ofereceria mão de obra. Quem tivesse extra, dividiria. Margaret convocou uma reunião na cozinha da escola. O tom ali não foi de acusação pública, mas de ação coletiva. Uma mulher levantou-se e disse, com uma voz que não permitia outro tom: "Nós reergueremos isto sem a calça de ninguém pagar por isso." Thornton fez uma investida mais direta pouco depois, oferecendo uma solução jurídica. Promessas de processos que atrasariam obras, documentos falsos de propriedade que, segundo ele, precisariam ser revistos. Mas o que o homem grande não calculou foi a capacidade de resistência de uma comunidade que vira um rosto humano na tempestade. A fama de seu poder não triunfou sobre aquilo que o trabalho em comum criava como ligação. Laços reais de ajuda. Cena 19. O mutirão que durou semanas. A reconstrução do celeiro foi lenta e física. Dias inteiros de marteladas, risos que rasgavam a fadiga, mãos que calavam o sol. Pessoas que antes mal se falavam passaram a trabalhar lado a lado, encontrando nas conversas simples motivos para persistir. Isaac e Delilah lideravam com a insignificância de quem sabe fazer. Ela traçando medidas, ele segurando vigas, ambos suando e rindo, discutindo a melhor inclinação para que a neve não se aglutinasse no telhado. Houve muito a decidir. Alguns sugeriram que reconstruíssem tudo com pedra. Outros, com madeira tratada, decidiram por um meio-termo, madeiras melhores, vigas reforçadas e um telhado com meia cana para que o excesso de neve se desprendesse. Quase toda a comunidade deu um pouco. Sobras de madeira, pregos, horas de trabalho, crianças trouxeram pequenas ferramentas e se encantaram com o eco de martelos. A cooperação era um tecido que, costurado à mão, continuava firme. Delilah aprendeu a dirigir grupos. Sua experiência com contas e organização do tio Joseph foi valiosa. Ela traçava planilhas de necessidades rudimentares em um caderno, enumerando material e trabalhadores, quem ficaria responsável por cada parte, e anotava quem poderia oferecer o quê. Sua mão firme ao explicar o que precisava era um lembrete de que competência e sensibilidade podiam andar juntas. E dia após dia, o celeiro Queimar nasceu perante uma nova estrutura que prometia resistência. Cena 20. Reapropriação do medo. No centro dos esforços, havia noites de conversas íntimas entre Isaac e Delilah. Em uma delas, após uma jornada exaustiva, sentaram-se sobre um monte de feno novo. O céu estava limpo, milhares de estrelas como alfinetes prateados, e o ar tinha o cheiro da madeira úmida. Sem muita cerimônia, os dois falaram de medos que lhes encolhiam o peito. Delilah confessou que às vezes lembrava-se do som das chamas. Isaac contou que, quando entrou no celeiro, pensou em não voltar. A ideia de não te ver outra vez, disse ele, rompendo o silêncio como se arrancasse uma máscara, foi uma coisa que me doeu mais que o frio. Delilah virou-se e trouxe o rosto para perto dele. Não houve palavra grande naquela proximidade, apenas um gesto lento, um toque de fronte, um entendimento de que a coragem dos dois era interdependente. O beijo que veio depois foi contido, um reconhecimento. Não era posse, era parceria. Aconteceu com a mesma naturalidade com que passavam a ferramenta um ao outro. O amor deles crescia na prática. Cena 21. Uma sabotagem encontrada e a resposta comunitária. Apesar do esforço coletivo, Thornton não desistiu. Quando os trabalhos já tinham avançado e o tamanho do celeiro começava a corresponder a esperanças, alguém notou pregos faltando e cordas que apareciam cortadas. Não havia violência direta, mas pequenos atos pensados para atrasar. Mais uma vez, o plano de dominar por meio de ruindade falhou diante da reparação comunitária.
Em vez de usar represálias, a resposta foi pragmaticamente coletivista. Patrulhas noturnas improvisadas por vizinhos, guarda de ferramentas em lugar seguro e uma lista de quem trabalhava em cada setor para que fosse fácil identificar responsáveis. Thornton fez, no entanto, a tentativa final. Enviou um emissário com propaganda de ajuda legal, sugerindo que ele ofereceria assessoramento para uma troca de títulos que, na verdade, beneficiaria a ele. A rejeição a essa oferta veio de forma clara. Dr. Preston, Margaret e outros foram à cidade e receberam o apoio do juiz local, um homem que conhecia o valor da terra e que rechaçou as tentativas de pressão. Quando Thornton percebeu que sua influência tinha limites, recuou, mas não sem deixar queixas e promessas vagas. Cena 22. Dias de trabalho, dias de festa. Com o celeiro erguido, houve uma festa humilde de agradecimento. Não foi um banquete, mas um pão quente, um pouco de carne assada e canções que as mulheres puxaram. Crianças correram entre as tábuas limpas e os homens sobre as vigas conversaram sobre o que aprenderam. Delilah e Isaac, lado a lado, receberam olhares que misturavam gratidão e um tipo de respeito novo. Não o respeito que o dinheiro compra, mas o que se conquista com mãos sujas e decisões firmes. Nesse processo, pequenas coisas aconteceram. Delilah aceitou trabalhar com a escola para organizar um depósito comunitário de sementes. Isaac começou a ensinar aos garotos a arte de construir cerca de arame. O amor entre eles já havia saído do segredo. Era público, uma coisa que se firmou em tarefas cotidianas. Um pedido veio numa tarde de verões que se aproximava. Isaac levou Delilah até onde as vigas do celeiro apontavam para o céu, e com a voz que tremia de tanto tentar aparentar calma, pediu que ela fosse sua companheira. Não houve joias baratas nem cerimônias grandiosas. O pedido foi simples e quente, com as mãos dele prendendo as dela. "Casa comigo", disse Isaac. Ela riu, e aquele riso foi alívio e promessa. Aceitou sem demora. O casamento foi organizado com a mesma economia de recursos e abundância de sentimento. Margaret cuidou do bolo, vizinhas emprestaram vestidos, e o reverendo local fez o registro com uma bênção que era mais da terra do que do altar. A festa foi breve, com a simplicidade que combina com pessoas que passaram pela perda e entendem valor real. Cena 23. A sombra que se afasta. Thornton, apesar de tentar, viu que seu poder local diminuía. Com a comunidade unida, suas ofertas não encontravam abrigo. Passou a se isolar em seu escritório, a murmurar sobre perdedores, mas a vida que se erguia ao redor de Delilah e Isaac mostrou algo que dinheiro não compra: legitimidade. De vez em quando, havia rumores de que ele tentava comprar terras nas regiões mais longe. Em Bitter Creek, as tentativas dele passaram a ser memórias de um homem que falhou em quebrar um espírito coletivo. A justiça que veio não foi explosiva, foi a pressão moral. Ganhou-se mais por retidão do que por retaliação. A família de Joseph Barrett, alguns parentes distantes que sobraram na costa leste, recebeu notícias de que a jovem de Boston havia transformado a herança em vida concreta, não em mercadoria. Cartas vieram com elogios e uma sensação de que a decisão de honrar o tio havia gerado fruto verdadeiro. Cena 24. Crescimentos e nascimentos. Os anos seguintes foram de trabalho franco e de pequenas vitórias. Delilah e Isaac tiveram filhos, 2, depois mais um, e a sede de lares cresceu. A casa foi ampliada, com quartos que abrigavam risos e pequenas tragédias infantis, febres, quedas, festas de aniversário com bolo simples e muita alegria. O celeiro tornou-se não apenas um abrigo para provisões, mas um símbolo. Nele, as tábuas novas guardavam as marcas de mãos que a construíram, e os pregos tinham raspas que contavam histórias. Delilah convenceu-se de que a mudança mais profunda não fora apenas o casamento, mas a troca de identidade. A garota de Boston aprendeu a organizar colheitas, gerir contas de mercado rural, cuidar de partos simples e de administrar uma escola de troca de sementes. O tempo suavizara algo e endurecera outro. A vida ensinou-lhe que ser dona de terra não era ser dona de tudo, era ser parte de algo maior. Isaac, por sua vez, aprendeu a ler mais cartas e a assinar com uma firmeza que demonstrava um novo tipo de responsabilidade. Eles eram parceiros e companheiros, e a rotina tornara o amor robusto.
Cena 25, a prova final e a vitória serena. Alguns anos depois, quando Delilah mais se consolara em sua nova vida, Vidal, um comerciante com laços a Thornton, tentou uma manobra na feira local para comprar a ração por preços abaixo do mercado, na tentativa de forçar os pequenos produtores à dependência. A manobra poderia ter criado sutis pressões, mas a rede, já consolidada, resistiu. Peterson e outros trocaram informações, uma cooperativa informal surgiu e o preço estabilizou. A estratégia de acúmulo de poder foi, uma vez mais, neutralizada pelo coletivo. Não houve tiroteios nem duelos dramáticos. A vitória foi administrativa e humana, um triunfo da organização ao invés de punho. Thornton, ao ver que a economia local se fechava em torno de práticas colaborativas, definhou o seu intento. O homem que acreditava que terra é estatística viu-se derrotado por um povo que sabia o nome de cada árvore e que sabia também que preservar era um ato comunitário. Cena 26. O celeiro como testemunha. O celeiro novo, anos depois, ostentava uma placa simples com o nome Barrett and Adler, uma decisão conjunta de honrar raízes e parceria. A viga central carregava ainda uma antiga lasca de madeira que Delilah fizera questão de conservar. Era a lasca que lembrava do fogo, deixaram-na exposta como memória. As crianças corriam ao redor e aprendiam a amarrar nós, a segurar um martelo, a não temer o trabalho. O lugar onde, na noite do desastre, o chão havia tremido, agora era palco de danças de colheita e de noites em que as famílias se reuniam para trocar histórias. Uma vez por ano, no aniversário do incêndio, Delilah e Isaac contavam para os filhos, sem dramatizações, a história da noite em que o celeiro pegou fogo, não para exaltar o medo, mas para ensinar que a coragem pode vir de quem menos se espera e que, muitas vezes, um ato de risco não é um milagre isolado. É a soma de tudo o que uma pessoa vale e que a ajuda que se aceita cria contratos invisíveis de lealdade. Cena 27. Epílogo. O pôr do sol e o novo ciclo. Anos depois, quando os meninos e meninas corriam pelo pasto e as vassouras de vento já eram apenas lembranças de uma época que se curara, Delilah e Isaac sentaram-se no último degrau do alpendre e viram o sol descer. O celeiro novo, forte e orgulhoso, refletia os últimos olhos de luz. Havia sinais de trabalho na madeira, sulcos, marcas e risos gravados em pequenos entalhes que as crianças haviam feito. O vento, agora amigo, não rangia com ameaça, mas soprava com sons que lembravam de memórias boas. Delilah segurou a mão dele e os dois ficaram ali, em silêncio confortável. As rugas que o tempo traçara em seus rostos eram de uma vida vivida, não de um sofrimento que amargou. Havia ternura nas coisas pequenas. Um cobertor estendido, uma xícara de chá que já não precisava ser servida com pressa, um beijo na testa como selo de rotina. Lembra daquela noite? Ela perguntou sem humor, apenas curiosa pelo peso da lembrança. Como poderia esquecer? Respondeu Isaac, e a voz dele continha muita coisa. Medo, coragem e a sensação de ter cumprido uma promessa. Eles riram porque havia um alívio em ver que o que fora cinza e duro veio a revestir-se de verde, de comida, de crianças. Olharam os filhos brincar, ouviram o riso se misturando ao canto das aves e sentiram que, apesar de tudo, o mundo conservara lugar para a escolha de cada um. No final, o incêndio foi o ponto em que a história deles se decidiu. De uma ruína nascera uma casa maior. De um risco, um casamento, de uma ameaça, a reafirmação de uma comunidade. Não foram milagres, mas escolhas e trabalho. Foram mãos que não desistiram, mãos que se estenderam e que seguraram. Foi a decisão de não ceder à oferta fácil de vender o que era parte do ser. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que coragem e amor também se constroem com trabalho e com a ajuda dos vizinhos. Cena 28. Fecho simbólico. Quando a noite caiu, acenderam-se pequenas lanternas para guiar os caminhos. As janelas da casa de Delilah e Isaac lançavam retângulos quentes na neve. O som do celeiro novo era o som de um coração calmo, um banco de memórias que não deixava esquecimentos. E, acima de tudo, havia a certeza de que, muitas vezes, o momento que ameaça nos coloca diante da escolha, desistir ou erguer-se. Eles escolheram erguer.
E aquele celeiro firme contra o vento guardava não só feno e ferramentas, mas também a prova de que o que se perde pode, com trabalho e amor, multiplicar.